Kunz, é o seguinte, tive a minha primeira experiência, né, com casamento neste sábado e Hum, usando o flash também, minha primeira experiência. Eu tive alguns contratempos, né, lá nesse casamento, devido ao quê? Devido à iluminação, que a iluminação é muito ruim, né? Então eu só tinha basicamente a iluminação do meu flash e tentei seguir algumas dicas, né? Aquela questão de rebater, né? 45 graus, tal. Se você vê que está muito claro, você ir lá tentar, né? Reduzir um pouco a questão da potência. uhum. Então, fui tentando assimilar todas essas informações que para mim assim era muito novo. Meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí tinha uma hora que eu fazia uma coisa, outra hora fazia outra. Porém, eu tive algumas dificuldades justamente com isso, porque pelo local ser muito escuro, então eu senti dificuldade em focar. Eu teria que ter mais alguma outra luz, eu teria Hum, que fazer alguma outra coisa. Pense comigo. Se você virar fotógrafa de casamento, você vai fotografar momentos muito mais escuros, como a balada, por exemplo. A balada é escura. Uhum. Balada é breuzão. Então, assim, não exagere demais. Por quê? Porque esse é o mundo dos eventos. O que que é o mundo dos eventos? O mundo dos eventos é tudo isso que se falou. Ah, escuro, é rápido demais, tudo isso é um evento. Ó, fotógrafo de ensaio é um fotógrafo. Fotógrafo de evento é outro fotógrafo. É um fotógrafo que, na minha opinião, o fotógrafo de evento ele precisa estar muito mais preparado, muito mais dominar muito mais a técnica, muito mais do que o fotógrafo de ensaio. Por quê? Se der alguma coisinha no ensaio, você tem um tempinho, você tem 2, 3 minutos para pensar, para fazer, para conversar. No evento, não. 2, 3 minutos acabou muita coisa. 2, 3 minutos acabou a entrada. 2, 3 minutos acabou a saída. 2, 3 minutos acabou as alianças. 2, 3 minutos entre 2 a 3 minutos, muita coisa pode ter mudado e acontecido. Então esse é um novo e é um novo mundo que eu estou falando mais agora. Por quê? Porque eu não falei no último ano e meio? Porque a gente estava em pandemia e não estava rolando evento, né? Então o foco era ensaios. Agora os eventos começam a voltar. E aí eu com muita força quero e estimulo vocês a voltarem e começarem, no seu caso nem é voltar, é começar, né? Você começou com fotografia de ensaio, começar nos eventos, porque os eventos têm uma dificuldade maior, mas tem uma possibilidade de você aumentar o seu faturamento inúmeras vezes. Por quê? Porque você sabe que um evento paga-se muito mais, tem uma responsabilidade maior do que um ensaio. Então a gente ganha muito mais, né? Por exemplo, eu tenho que fazer aí os meus 5 a 10 ensaios para dar o mesmo valor de um casamento, né? Então assim, pô, dá uma bela diferença, né? Eu tenho que, sei lá, 7, vamos botar um número, tá? Mais ou menos por alto. 7 clientes para ensaios e um cliente para casamento, eu faturo a mesma coisa. Assim, pô, né? Você quer 7 clientes, você quer um. Eu quero um. É bem mais fácil de eu tratar ele bem, de surpreender ele, de, sabe? Porque, enfim, é um só. Eu consigo dar mais atenção para ele do que outros 7. Então, o que acontece? Existe um poder muito legal aí. Porém, a gente vai chegar nos desafios, que são esses que você está falando. Então, o que acontece? Primeiro, qual é a sua câmera mesmo? Uma 6D. Uma 6D. Tá bom. A 6D, ela eu nunca usei, mas ela é famosa por ter uma dificuldade de foco. Essa é a fama dela. Ela vai carregar essa fama até a morte dela. Ela sempre vai carregar essa fama de o foco da 6D não ser bom, de ser lento. Então o que acontece? Tá bom, é lento, mas não quer dizer que não dá para fazer. Vamos lá. Você, no seu flash, o seu flash é da Canon também? Não, é da Yang. Tá, perfeito. E quando você foca, ele lança um infravermelho, uma luzinha vermelha para ajudar no foco? Ele tem essa função, só que no meu eu não configurei, então né, não foi. Então tá bom. Então aqui está o problema, tá? Você precisa usar esse infra. Por quê? Este infra vai lhe ajudar muito no foco da sua câmera, muito, tá bom? O que que acontece na Nikon e eu acho que na Canon é a mesma coisa. Tome cuidado com uma coisa. O foco contínuo, ele não tende a disparar este infra. Então, o que acontece? Se você quer e tem dificuldade de focar, está com dificuldade de focar, e você quer usar este infra, eu recomendo que você use no on-shot. Usando no one-shot,
você vai, ao clicar, ele vai gerar a luzinha, esse infra. E este infra vai te ajudar muito na hora de focar. Mas, botando em on-shot, botando em TTL, ou, né, enfim, deve conseguir fazer isso. Fora este infra, o que acontece? Você tem que sempre lembrar de uma coisa que eu sempre ensino. Aonde você vai focar se você tivesse que focar aqui, ó, nesse caderno? Entre o seu dedo e o caderno. Perfeito, muito bom. Bela estudiosa você. Isso mesmo. Porque se você focar no preto, a sua câmera não vai conseguir encontrar o foco, porque sua câmera não vê colorido, sua câmera vê contraste. E aqui nós temos mais contraste. Porém, nessa forma que eu estou te mostrando, sabe aonde eu focaria, Zana? Aqui. Por quê? Porque entre branco e preto é o maior contraste. Aqui tem ainda mais contraste do que no meu dedo. O que você falou está completamente certo, eu já dei esse exemplo várias vezes e eu sei que você sabe isso. Mas este caderno é um pouco mais brilhante do que o meu caderno vermelho. E aqui, por ser mais brilhante, olha como ele gera este brilho. Se ele gera este brilho, ele está gerando muito contraste. E isso é o legal de fotografar à noite. À noite, a gente tem uma dificuldade de focar um pouco mais pela escuridão. Porém, ao mesmo tempo que existe a escuridão, existem os contrastes grandes à noite, né? Que existem os brilhos. Então, porque existem algumas luzes ligadas, então existe um brilho. Então, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, resolver essa parada do teu flash para usar o infra. Número 2, sempre buscar os contrastes. Sempre buscar os contrastes. Porque esses dois elementos juntos vão te ajudar muito no foco. Número 3, se você tiver... Qual lente você está fotografando? 50mm. 50mm, perfeito. O que acontece? Quanto mais fechado for a lente, mais difícil vai ser de fazer o foco. Isso é natural, tá? Então você está usando uma 50, beleza, não tem nada de errado com ela, mas entenda que se você usar uma 35 ou uma 24 ou uma 40mm, você vai ter um foco um pouco mais fácil também, tá? Só para te ficar ligada quanto a isso também, tá? Então não tem muito mistério, tá? Vai ser mais difícil focar à noite? Vai. É natural isso. Vai ser mais difícil focar à noite, tá? Mas não quer dizer que você não possa.